Alô, turma. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre mecanismo de luta e fuga, estresse e as glândulas adrenais. Eu vou agora compartilhar aqui a tela para a apresentação dos slides e vamos começar a nossa aula, então. O estresse e o mecanismo de luta e fuga são fatores importantíssimos para a sobrevivência dos animais, né, em geral. Boa parte desse controle é exercido pela glândula suprarrenal, porque ela fica em cima do rim, né, mas o termo correto é adrenal, porque sua posição é um pouco mais ao lado. São duas glândulas, acima e ao lado dos nossos rins, né? E que é composta por duas partes. Uma, o córtex da adrenal, e a outra, mais central, a medula, que vão produzir diferentes hormônios. Mas antes de falar dos hormônios da adrenal, vamos relembrar aqui, já na primeira aula a gente já tinha falado dele, do Walter Bradford Cannon, que era um fisiologista americano da Harvard Medical School, que desenvolveu dois conceitos muito importantes. Um, o conceito da homeostasia, que é a manutenção da constância do meio interno. E o outro é o conceito de reação de luta e fuga. Nessa reação de luta e fuga, diferentes modificações fisiológicas são postas em jogo para que nos permita ou lutar, né, ou fugir. E essa reação ela é desencadeada em função de dor, fome, medo ou raiva. Bem, o que acontece na reação de luta e fuga? Primeira coisa, no caso de você ser a presa, né, é a dilatação pupilar. Isso te permite um amplo campo de visão em que você pode, então, conseguir ver para onde vai fugir. Quando você dilata a pupila, você perde a acuidade visual, mas, ao mesmo tempo, você ganha em amplitude de visão. A outra coisa é aumentar a frequência e amplitude respiratória, para permitir a oxigenação tanto do seu cérebro quanto dos músculos. Além disso, você aumenta a frequência e força de contração cardíaca para mandar sangue, né, com oxigênio para esses tecidos. Você também provoca um aumento da resistência vascular periférica. Isso faz com que, além de você jogar mais sangue para o coração, né, tirando da periferia, evitar sangramentos excessivos caso sofra algum ferimento. E tudo isso leva a um aumento da pressão arterial. Bem, essas reações começam no hipotálamo, que nós já estudamos, né, que vai ter duas funções. Uma, ativar o sistema nervoso simpático, tá, que vai ativar tanto a medula da adrenal, que a gente vai estar estudando, que vai liberar dois hormônios, a adrenalina e a noradrenalina, que caem na corrente sanguínea e vão, então, exercer o seu efeito, que a gente vai ver daqui a pouco. O outro é ativar diretamente, através do sistema nervoso simpático, glândulas e músculos, tá? Do outro lado, nós já vimos também na aula de hipotálamo e hipófise que ocorre a liberação do CRH, né? Esse hormônio estimula o hormônio adrenocorticotrófico, que no córtex da adrenal vai liberar uma série de hormônios, mas o principal é o glicocorticoide, no caso do ser humano, o cortisol. Bem, então aqui estão três camadas importantes da adrenal que vão produzir hormônios diferentes: a glomerulosa, a fasciculada e a reticular, e a medula, que vai produzir, a gente já viu, noradrenalina e adrenalina. Em geral, 80% da adrenal é composta pelo córtex e 20% pela medula, né? Quais são os hormônios que são produzidos em cada uma dessas camadas? Na glomerulosa, os mineralocorticoides, que no ser humano o principal é a aldosterona.
Na fasciculada, os glicocorticoides, no ser humano o principal é o cortisol, e androgênios da adrenal sendo produzido na camada reticular, e a gente vai ver isso em detalhes. Na medula da adrenal, 80% da produção é de adrenalina e apenas 20% de noradrenalina. Bem, isso daqui é a biossíntese da adrenalina, também chamada epinefrina, né, ou norepinefrina, que começa a partir de um aminoácido, a fenilalanina, se transforma em tirosina, em dopa, dopamina, e através dessa enzima, dopamina hidroxilase, em norepinefrina, e essa enzima aqui vai converter a norepinefrina em epinefrina. É interessante que essa metiltransferase aqui, ela sofre a atuação do cortisol, que estimula essa transformação de norepinefrina em epinefrina. Então, até há um sentido funcional da medula estar aqui envolvida pelo córtex adrenal, porque há uma função compartilhada entre os hormônios. O sistema nervoso autônomo, ele é constituído de dois ramos. O simpático, que tem relação com esse mecanismo de luta e fuga, mas o parasimpático também tem uma certa relação com isso. E vocês vejam que a inervação, e vocês já devem ter visto isso na neuro, ela é diferente do simpático, né, em relação à nossa medula espinhal, né, e do parasimpático. E eles inervam praticamente todos os órgãos, né, mas com funções diferentes e às vezes até opostas. Na maior parte das vezes, funções opostas. Sobre os olhos, mucosa nasal, glândulas salivares, o coração, a nossa respiração, fígado, o trato gastrointestinal em geral, os rins e, inclusive, as gônadas. Bem, indo em direção ao sistema nervoso simpático, que vai ser ativado por essa reação de luta e fuga, vocês veem que sobre o coração, ele aumenta a força e a frequência cardíaca, força de contração e frequência cardíaca. Sobre os vasos sanguíneos, ele pode tanto diminuir o fluxo quanto aumentar o fluxo. Diminui o fluxo nas vísceras e na pele, a gente já viu isso, e aumenta esse fluxo para o músculo. Nos pulmões, ele aumenta a capacidade pulmonar, a amplitude da respiração e aumenta a transferência de oxigênio. Sobre as glândulas sudoríparas, até para perda de calor, ele faz com que haja maior secreção, tá? E aí, principalmente nas mãos e nos pés, e você fica, então, quando você está muito numa situação de perigo, você, às vezes, fica com a mão bastante suada, né? No fígado, no baço, ocorre uma contração do baço e a liberação das hemácias que estão lá acumuladas. No fígado, aumenta a transformação de glicogênio para glicose, e no trato gastrointestinal diminui a motilidade e diminui a secreção do trato gastrointestinal. Tá? Então, aqui estão os hormônios que são liberados, inclusive, nós já falamos das endorfinas, tem um papel importante nesse sistema, né? Adrenalina, noradrenalina e dopamina. Normalmente vocês perguntam assim, mas numa reação de medo intenso, de luta, o trato gastrointestinal, ele às vezes faz com que ocorra evacuação em determinadas pessoas. Sim, mas essa evacuação é justamente quando não há mais chances para aquele organismo. Ele percebe em que ele não pode mais fugir e ele não tem condições de lutar. E aí é uma descarga parasimpática. E isso significa a desistência, né, do mecanismo de luta e fuga e aceitação da morte. Então, aqui comparando novamente o sistema parasimpático com o sistema simpático, o sistema parasimpático vai atuar sobre receptores muscarínicos e colinérgicos, libera acetilcolina, e aí você diminui a frequência cardíaca, faz broncoconstrição,
tá? Ele faz o armazenamento de energia, porque ele é liberado justamente quando você está se alimentando, tá? Você tem uma constrição do músculo liso visceral e as pupilas se contraem em vez de se dilatar. No sistema nervoso simpático, os efeitos são diferentes de acordo com a atuação da adrenalina sobre dois tipos de receptores principais, que depois a gente vai ver que tem mais divisão desses receptores. O receptor alfa e o receptor beta, tá? O receptor alfa, a gente vai ver que tem o alfa 1 e o alfa 2. O receptor beta tem beta 1, beta 2 e beta 3. Aqui está tudo misturado, tá? Então, vamos lá. O receptor alfa, ele faz vasoconstrição visceral, dilatação pupilar, relaxa o intestino, contrai os esfíncteres, tá? Para evitar que você evacue, né? Ou urine, contrai o folículo piloso e faz a contração do esfíncter também da bexiga para evitar que você urine. O receptor beta, ele tem um outro efeito, que em vez de vasoconstrição, ele faz vasodilatação, mas aí para tecidos diferentes, o músculo esquelético e o coração. Aumenta a frequência cardíaca e aumenta a contratilidade cardíaca, broncodilatação, tá? E aí os músculos viscerais, eles se relaxam. E há, então, uma mobilização da energia, tá? Sai, por exemplo, o glicogênio é quebrado em glicose, ocorre lipólise, etc. Bem, e como é que eles agem? São receptores diferentes, e aqui a gente está vendo tanto para o receptor alfa-1 quanto para o receptor do sistema parasimpático, ou vagal, que é a acetilcolina. O mecanismo é bem parecido, né? Ele liga-se a uma fosfolipase C na membrana, né? E aqui está o receptor alfa, né? E aí a ativação, uma cascata de fosforilações, que por sua vez, então, vai estimular a fosforilação de proteínas, que são enzimas e que vão realizar os seus efeitos. Já os receptores beta atuam através do mecanismo da adenilato ciclase e formação de AMP cíclico, que tanto vai fazer a mesma coisa que a fosfolipase C, fazendo fosforilações de proteínas, quanto também pode atuar a nível de núcleo sobre a transcrição gênica, através desse CREB aqui, que é um fator dependente de AMP cíclico, um fator de transcrição dependente de AMP cíclico. Bem, e o que é que faz essas catecolaminas? Novamente, depende de qual receptor, tá? Então, se é receptor alfa, o efeito final aqui é o aumento da gluconeogênese, ou seja, a transformação de substrato proteico em glicose, a constrição das artérias renais cutâneas, contração muscular do trato gastrointestinal e do urinário, diminui a secreção de insulina, isso vai ser importante porque ele é um hormônio hiperglicemiante, tá? Enquanto a insulina é um hormônio hipoglicemiante, tira a glicose da circulação. Ele aumenta a secreção de hormônio de crescimento, que também vai ajudar nesse processo de hiperglicemia, né? Ele aumenta a sudorese e a dilatação da pupila. O beta, ele vai atuar sobre a glicogenólise, então também aumentando a glicemia, sobre a lipólise, também aumentando a glicemia, diminui a utilização de glicose. Ora, se você não está utilizando a glicose, essa glicose fica na circulação. Dilata certas artérias, aumenta a contratilidade cardíaca, e aí é o beta-1, receptor beta-1, e isso é muito importante na farmácia, porque a gente vai utilizar antagonistas do receptor beta-1 para reduzir a contratilidade cardíaca e controlar a pressão, a hipertensão arterial. A frequência cardíaca aumenta, ocorre o relaxamento da musculatura gastrointestinal, bronquial urinária, que é o beta-2. Ele influencia a secreção de insulina também, aumentando-a, ao contrário do alfa-receptor, mas o que prepondera numa reação de luta e fuga é o efeito alfa sobre o pâncreas, diminuindo a secreção de insulina. Aumenta a secreção de renina,
e aumenta a secreção de hormônios tiroidianos. Bem, vamos voltar no tempo e ver como é que foram feitas as descobertas em relação à adrenal. A adrenal já foi descrita em 1563 por Eustáquio, mas ela volta à tona em 1855 com o Thomas Addison, que a gente já falou na aula de hipotálamo e hipófise, que ele descreveu essa doença que leva o seu nome, que é causada pela insuficiência adrenal, a partir do estudo de 11 pacientes, né? Ele descreveu toda a doença. Esses pacientes tinham tuberculose na adrenal e, por isso, a adrenal não funcionava. Em 1856, logo um ano depois, Brown Shepard faz experimentos com animais. Ele retira a adrenal de determinados animais, cães, coelhos e ratos, e mostra que os animais morriam, ou seja, que a adrenal era essencial para a vida, comprovando, então, até os estudos do Addison, né? E aí, já em 1896, se faz a primeira terapia de reposição com o médico famoso, William Osler, que usa extratos de adrenal de porco para tratar os animais em que se retirou a adrenal. Em 1905, Bullock e Sequeira, eles descrevem pacientes já agora com a hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença que a gente vai ver rapidamente aqui, e vocês vão ver também no modo de reprodução. Em 1929, ocorrem os primeiros tratamentos em pacientes, tá? Com doença de Addison. E em 1932, a descrição do contrário, da doença de Cushing, que é um adenoma hipofisário produtor de ACTH, e que leva esse nome devido a Harvey Cushing, o cirurgião que a descreveu. E em 1936, há uma grande também revolução no estudo da adrenal, em que esse médico, o Szilai, ele cria o conceito de estresse e associa as alterações do estresse com a glândula adrenal. Então, qual a diferença da luta e fuga para o estresse? Na verdade, no estresse, você não sabe exatamente o que fazer, se luta ou se foge. Tá? E o estresse, segundo o Szilai, que é esse aqui, o Hans-Hugo Bruno Szilai, ele é um médico austríaco, né? Na época em que ainda era o Império Austro-Húngaro, 1907, e ele vai falecer em Montreal, no Canadá, em 1982. É mais um dos fugidos do nazismo, né? Que foi aquela praga na Segunda Guerra Mundial, e ele consegue migrar para o Canadá. Em seu segundo ano de medicina, em 1926, ele define o conceito de estresse. Imagina um de vocês aí definindo uma função importante que vai modificar a nossa compreensão da fisiologia. Isso era possível. A gente já citou na primeira aula o caso do Charles Best. Charles Best também. Ele tinha um pouco mais de idade na época, por causa que ele lutou na Primeira Guerra Mundial, mas ele também estava no seu segundo ano de medicina quando começou a estudar a insulina, né? E participou ativamente, junto com Bunt, MacLeod e Collip, da descoberta da insulina. Então, ele publicou essa quantidade imensa de artigos, livros, né? E é uma das figuras mais citadas na fisiologia. Logo depois, na década de 50, ocorre a descoberta dos glicorticoides, e esses 3 pesquisadores que participaram dessa descoberta, eles são, então, homenageados com o Prêmio Nobel. O Tadeusz Reichenstein, né, que era um químico polonês, e trabalhou em várias coisas, desde a aromatização do café até a vitamina C. Ele isola a aldosterona e a corticosterona, 2 hormônios da adrenal. O Kendall, que é um químico, tá? Professor da Columbia University, da Clínica Mayo, ele isola tanto o cortisol quanto a tiroxina, que é um hormônio tiroidiano. E o Rensch, que era também um médico americano, em Minnesota, na Clínica Mayo, ele determina que esses hormônios produzidos da adrenal, os glicorticoides, eles tinham um potente efeito antirreumático. E daí a grande importância, né? Porque essas doenças do sistema imune, as doenças autoimunes, não tinham tratamento até essa época.
e o corticoide, então, possibilitou esse tratamento. E hoje nós estamos vendo, inclusive, como coadjuvante no tratamento da Covid-19, a importância dos corticoides, reduzindo aquele tempestade inflamatória que tem na Covid. Bem, em 1943, ocorre o isolamento do ACTH, e aqui a gente está repetindo, 53, isolamento da aldosterona, 56, o COM descreve uma doença que leva o nome dele, causada pelo hiperaldosteronismo e que provoca a hipertensão arterial, e em 1981, Willi caracteriza o CRH, o hormônio hipotalâmico, que estimula o ACTH. Bem, novamente, relembrando aqui, então nós temos a medula da adrenal, produz catecolaminas, a zona reticular, os hormônios sexuais, a zona fascicular, os glicocorticoides, e a zona glomerulosa, a aldosterona. E a gente vai ver cada um deles. Vejam aqui, todos esses hormônios do córtex adrenal são derivados do colesterol. Tá? A gente fala mal do colesterol, mas o colesterol é essencial para a gente. Na zona fascicular, então, essa é a cascata de transformações que ocorrem, né, para que se chegue até o cortisol ou a corticosterona. Tá? No ser humano, o cortisol é o hormônio principal. Nos ratos, por exemplo, é a corticosterona. Na zona glomerulosa, você tem essas vias enzimáticas e substâncias que são formadas para dar aldosterona, que é o mineralocorticoide, a gente vai ver o efeito dele. E nas zonas reticulares, você tem a pregnenolona sendo formada e também essa cascata aqui de reações que vão formar os androgênios da adrenal, cujo principal no ser humano é a androstenediona. Bem, a gente já viu a regulação na hipófise, então vamos passar aqui bem corrido, CRH, CTH, cortisol, e aqui os efeitos que o cortisol faz sobre diferentes tecidos, sobre o sistema imune. Ele inibe a função do sistema imune, no fígado ele aumenta a gliconeogênese, e a gente já viu, por exemplo, que a adrenalina também faz isso, né, atuando nos receptores alfa. No músculo, aumenta o catabolismo proteico, tá? E no tecido adiposo, ele provoca lipólise. A gente já viu que a adrenalina também é capaz de fazer isso. Bem, e como é que o ACTH estimula a produção de cortisol? Ele se liga a um receptor, MC4R, que é o mesmo receptor que se liga o MSH, o hormônio melanócito estimulante. E também vai se ligar... Quer dizer, e esse receptor, então, ele ativa proteínas G, tá? Que vão ativar a adenilatossiclase e aí o AMP ciclo e começar a cascata de fosforilações. Bem, isso se traduz, então, em efeitos como aumento do transporte de colesterol para dentro da mitocôndria. Esse colesterol, então, vai sofrer a ação daquelas enzimas esteroidogênicas e, como efeito crônico da ACTH, tem aumento da síntese de enzima, aumento da síntese dos receptores de LDL e HDL, que vão poder, então, internalizar o colesterol, e hiperplasia e hipertrofia da glândula adrenal. Nós também já vimos anteriormente que essa secreção ela obedece a um ritmo circadiano, em que você vai aumentando a produção durante o sono, né? E você tem um pico logo depois que você acorda. E durante o dia, você, então, vai caindo a secreção, tá? Os glicorticoides, como são esteroides, são pequenos, eles são transportados ligados a uma proteína, a CBG. 90% dele é ligado. Essa CBG aumenta com estrogênio, reduz com androgênios, né? Na cirrose hepática, porque ele é produzido no fígado, na síndrome nefrótica, porque a síndrome nefrótica faz com que você perca proteína, né? Então, essa doença renal. O hipertiroidismo também diminui. E essa fração livre aqui sempre se mantém inalterada, né? Então, não é porque você está perdendo CBG que você necessariamente vai ter alterações da função dos glicorticoides. E o mecanismo de ação?
Ele é um hormônio esteroide, então ele se liga a um receptor no citoplasma, tá? E esse receptor vai até o núcleo, onde ele vai afetar a transcrição gênica, tá? Então, estimulando algumas proteínas ou inibindo outras. E aqui, então, está a sua ligação nos elementos responsivo ao receptor de glicocorticoide, né? Ele liga fatores de transcrição e isso aqui, então, estimula a síntese proteica. Bem, e os efeitos? O efeito do glicocorticoide tem efeitos anabólicos e tem efeitos catabólicos. No efeito anabólico, ele aumenta a síntese de glicogênio. Então, isso é diferente da adrenalina, né? Você lembra que a adrenalina provocava glicogenólise, quebrava o glicogênio. Aqui ele aumenta a síntese de glicogênio às custas de catabolismo proteico e de lipólise. Então, a glicose, que é originária da quebra dos lipídios, né? E da proteína, através da gliconeogênese, essa glicose pode ser, inclusive, armazenada no fígado sob a forma de glicogênio. Então, aqui, os glicocorticoides aumentam a degradação de proteína, diminui sua síntese proteica, aumenta, então, essa utilização de glicose e diminui a sensibilidade da insulina no músculo e também, de certa forma, no tecido adiposo. Uma coisa importante, a transformação de esteroides inativos, né, no esteroide ativo, cortisol e corticosterona, por essa enzima, a 11-beta hidroxisteroide desidrogenase, que pega, então, cortisona e hidroxicorticosterona, que são inativos, e transformam no cortisol ativo. Então, quanto mais obeso você for, você também passa a ter uma maior produção periférica de cortisol. E o que é que o cortisol faz? Bem, cortisol afeta a homeostase de água e sais e o controle da pressão arterial. Além de colaborar com a adrenalina, né, a catecolamina, e um outro hormônio que a gente vai falar em mais detalhe, a angiotensina 2, são dois potentes vasoconstritores, para que essas substâncias hajam, é importante ter uma concentração mínima de cortisol na circulação. Diminui a produção de prostaglandina, que é um vasodilatador, e outro vasodilatador importante, que é o óxido nítrico, né? O excesso de cortisol, então, diminui a síntese de colágeno, faz a fragilidade capilar cutânea, então favorece hemorragias. Ele aumenta a síntese do angiotensinogênio, que é um precursor dessa angiotensina 2. Tem um pequeno efeito também de aldosterona, tá? De mineral corticoide, depois a gente vai ver qual é o efeito. Aumento da taxa de filtração glomerular e eliminação urinária de água. Mas ele tem um efeito, então, antagônico ao hormônio antidiurético, que reabsorve água do túbulo coletor renal. Bem, sobre os ossos, o glicocorticoide ele inibe a formação óssea. Aquele efeito dele, em termos de inibir a síntese proteica, ele diminui o colágeno, a osteocalcina, diminui a diferenciação dos osteoblastos. Ele eleva a taxa de absorção óssea, aumentando o paratormônio, tá? e o seu receptor, diminui a absorção intestinal de cálcio e diminui também a reabsorção renal de cálcio. Então, é um hormônio ruim para o osso, né? Assim, quando você tem um aumento crônico de cortisol, você pode ter osteoporose. Então, 30% a 35% dos pacientes com síndrome de Cushing têm fratura de vértebras por compressão. E 50% dos pacientes têm um risco elevado de fratura do colo do fêmur. Sobre o sistema nervoso central, ele afeta nossos processos sensoriais, intelectuais e afetivos, afetando o humor, o comportamento e a estabilidade cerebral. O indivíduo com hipercortisolismo, ele entra em ciclos de euforia, insônia, agitação, psicose e também depressão, tá? No hipocortisolismo, a pessoa se sente fraca, tudo é muito
complicado para ser feito, ele tem problemas de acuidade auditiva, olfativa, gustativa, entra em depressão, fica irritável também, mas tem uma situação, ao contrário do hipercortisolismo, que é eufórico, uma aparência apática. No feto, ele é indispensável para a maturação fetal, tanto do sistema nervoso central, da retina, pele, pulmões e trato gastrointestinal. E ele aumenta a síntese do surfactante, que vai permitir que o pulmão se expanda ao nascimento. Tá? Bem, e sobre o sistema endócrino? Ele suprime o TSH, isso é a função tiroidiana, né? Ele inibe a atividade da desiodase, que transforma T4 no hormônio ativo, que é o T3, e suprime as gonadotrofinas, ou seja, tem um efeito antigonadotrófico. No crescimento e desenvolvimento, já viu que ele afeta de maneira deletéria o osso, né? E aí ele também vai inibir o crescimento linear por inibição da IGF-1, que é o mediador da ação do hormônio do crescimento. Bem, então aqui tem os efeitos mais detalhados dos glicocorticoides sobre o eixo GH e IGF-1. Tá? O GH, ele libera, essa liberação de GH pela hipófise está inibida, né? O corticoide aumenta também somatostatina, que inibe o GH, ocorre uma diminuição dos receptores nos condrócitos para GH, então, assim, em várias etapas, inclusive no GF1, que é diminuído, nas proteínas carreadoras de GF, então, o efeito geral do glicocorticoide é inibitório do crescimento. E sobre o sistema imune, ele tem efeitos anti-inflamatórios e efeitos imunossupressores, que são importantes no seu uso como medicamento. Ele diminui a diapedese, migração de neutrófilos, inibe a degranulação de mastócitos, diminui a proliferação de fibroblastos e colágeno e tem efeitos imunossupressores em geral sobre as interleucinas e sobre os linfócitos T. Está aqui em detalhe mais alguns efeitos sobre as citocinas, né? Sobre o NF-kappa-beta, que é um fator de transcrição envolvido na diferenciação dos linfócitos, e aqui um detalhamento maior dos efeitos tanto da resposta inflamatória como imunitária, que vocês podem ver que ele afeta todo tipo de linfócitos, diminui a febre, né? E assim, essa função é importante para evitar uma reação imune exacerbada, mas se tiver em excesso, ele vai facilitar as infecções e aí se torna deletério também para o organismo. Se você usar glicocorticoide, às vezes é necessário usar cronicamente, né? Isso tem um problema muito sério, porque durante muito tempo, utilizando glicocorticoide durante muito tempo, você pode suprimir o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E com isso, levar a uma hipoplasia adrenal. E se você parar subitamente de usar o glicocorticoide, aquela adrenal não tem condições de produzir o glicocorticoide que você precisa para a sua sobrevivência. Tá? Então, aqui tem vários, a gente já viu, o problema sobre o crescimento, o glicocorticoide pode provocar diabetes, né? E aqui está toda a ordem, a sequência em que ele provoca. No início, ele aumenta até a secreção de insulina, mas depois o pâncreas não aguenta manter aquela secreção aumentada. Os efeitos do Cushing, que a gente vai ver daqui a pouco, problemas sexuais, desde impotência, desordens menstruais, e alterações também da função tiroidiana e do metabolismo de eletrólitos. Bem, então aqui, ó, se você... vamos esquecer o efeito farmacológico, vamos pensar em você, um indivíduo altamente estressado. Quais são as consequências? Todas aquelas consequências de excesso crônico de cortisol, tá? Você pode ter um maior risco de diabetes, de dislipidemia, de hipertensão arterial, e aí, consequentemente, de doenças coronarianas, porque você combina dislipidemia com hipertensão, disfunções sexuais, aumento da secreção ácida do estômago, diminuição da defesa imune e diminuição da memória, tá?
Aqui, o glicorticoide também, além de aumentar a secreção, ele diminui a produção de muco pelo estômago e aí facilita o surgimento de úlceras pépticas e duodenais. Bem, novamente, aqui um resumão dos efeitos do glicorticoides, começando aqui pela formação de úlceras pépticas, né? As alterações levando à hipertensão por retenção de sal, afeta o crescimento linear, tem um efeito anti-inflamatório e supressor do sistema imune potente, né? Diminui a formação de pele, né? De colágeno, atrofia muscular, diminui a formação do osso, promove obesidade visceral e sobre o metabolismo de carboidratos e lipídios tem um efeito hiperglicemiante e que é diabetogênico. Bem, sobre o sistema nervoso central, pode provocar depressão e psicose, e sobre os hormônios, ele, em geral, diminui hormônios gonadotróficos, TSH e GH. Bem, vamos passar agora para os hormônios da reticular, os androgênios adrenal. Então, a adrenal produz androgênios, que tem um papel complementar sobre a função androgênica do testículo, né, no caso do homem, e na mulher é importante para a purificação também pubiana na mulher, né? O grande problema aqui, em termos de doença, é quando ocorre doenças congênitas em que essas enzimas, como por exemplo a 21-hidroxilase, não funcionam ou não são sintetizadas de forma adequada. E aí você não produz, por exemplo, no bloqueio dessa enzima, a 21-hidroxilase ou na 11-hidroxilase, você não tem a conversão até cortisol. E aí você acumula nos precursores. E os precursores, então, vão formar mais androstenediona. E aí você pode ter consequências como a virilização, tá? Mas isso tudo a gente vai ver no módulo reprodutor. Mineralocorticoide. O que faz a aldosterona produzida na zona glomerulosa? Ela é controlada pelo nosso metabolismo hidrossalino e pelo fluxo renal, que a gente vai ver. Ela é estimulada por esse eixo chamado renina, angiotensina, aldosterona. E ela promove, então, a retenção de água por reabsorção de sódio e elimina o potássio que tiver em excesso na circulação. Bem, então, aqui está o glomérulo renal. Se o fluxo sanguíneo renal cai, né, há maior produção de renina. Essa enzima, então, vai converter o angiotensinogênio, que vem do fígado, em angiotensina 1, e o resultado dessa, quando ocorre diminuição de pressão arterial e aumento da produção de renina, vai ser a maior produção de angiotensina 2 e de aldosterona. Tá? E o que faz a aldosterona? Ela vai reabsorver sódio e ela vai excretar potássio. Angiotensina é convertido em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 no pulmão é transformada em angiotensina 2. E aí vai estimular a produção de aldosterona pela adrenal, tá? Então, os reguladores principais da aldosterona é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? O potássio sérico, quando esse potássio, então, está aumentado, e o ACTH em menor proporção, tá? Bem, então aqui, novamente, a queda da pressão arterial no rim, né? A adrenalina e as prostaglandinas também têm uma atuação importante. O peptídeo atrial natriurético tem um efeito contrário a esse sistema renina-angiotensina, aldosterona, assim como a dopamina. E aí você tem que quando aumenta a concentração de potássio, estimula a aldosterona e ela vai aumentar a excreção desse potássio. Quando cai o volume extracelular, cai a pressão arterial renal, ou quando
o sódio sérico está diminuindo, e essa aldosterona, então, vai reabsorver sódio e excretar potássio. Tá? Aqui o pulmão, transformando, então, a angiotensina 1 em angiotensina 2 e a angiotensinogênica, que é produzida no fígado, sendo convertido em angiotensina 1. Esse é no túbulo distal renal, o que é que acontece? Então, você aumenta, por ação da aldosterona, a excreção de potássio, né? E aumenta a reabsorção de sódio. Tá? Em algumas situações, você pode também aumentar, em vez de potássio, a excreção de prótons, né? Caso você esteja numa situação de acidose. Bem, então o que tem o estresse com a pressão arterial? Tem tudo, né? Quando você está estressado, aumenta o CRH, mas aumenta também o hormônio antidiurético, que reabsorve água, aumenta a adrenalina e noradrenalina, aumenta o cortisol, né? Que vai também aumentar a maior formação de adrenalina, e você tem a adrenalina estimulando renina, aumentando a angiotensina 1, a angiotensina 2, que também estimula o ADH. Então, é um ciclo vicioso, né, nesse sentido, levando à hipertensão arterial. Tá? Além de que ADH, angiotensina e noradrenalina e adrenalinas fazem vasoconstrição, que aumenta a resistência vascular periférica, aumentando, então, a pressão arterial diastólica. Você tem um aumento da sistólica por todos esses efeitos, né? Beta-adrenérgicos e também aumentando a frequência, força de contração cardíaca, aumentando a redenção de sódio pela aldosterona, e você tem, então, tanto um aumento da pressão sistólica quanto diastólica. Finalizando a nossa aula, vamos apresentar 2 casos de disfunção da adrenal. O hipocortisolismo, que é a doença de Addison, e o hipercortisolismo, que pode ser a doença ou a síndrome de Cushing, tá? A hiperplasia adrenal congênita, o feocromocitoma, que aí é um tumor de medula adrenal com grande produção de adrenalina, e o hiperaldosteronismo, que é a doença de Crohn, que também vai produzir hipertensão arterial. Bem, na doença de Addison, a gente já viu que se o problema é na adrenal, vai ocorrer um aumento do ACTH, e o ACTH, ele, quando é produzido dentro daquela molécula grande de PONC, ele libera MSH também. Além disso, o próprio ACTH pode se ligar a receptores de MSH na pele, estimulando a pigmentação. Então, o indivíduo fica mais escuro, né? Ele tem fraqueza, tem hipotensão, não consegue excretar potássio adequadamente, então aumenta o potássio sérico, então tem várias dessas alterações. A doença, então, de Addison pode ser causada por um hipopituitarismo, né, com pouca produção de ACTH, ou por déficit primário na adrenal. A principal causa são doenças autoimunes, mas também a tuberculose é uma das causas infecciosas principais que levam à doença de Addison. Aqui a gente já falou, o presidente Kennedy era um personagem famoso que teve doença de Addison. Aqui o escurecimento da pele, né, que vocês podem ver. Doença de Cushing, ou a síndrome de Cushing, que é o hipercortisolismo. Então, você tem todas essas alterações que são feitas pelo excesso de ação do glicorticoide, a obesidade central, né, essa corcova aqui de búfalo, face em lua cheia, que você pode observar aqui, pode levar a hipertensão, e aí você tem várias alterações, como a estria devido à coagulação sanguínea, a fragilidade do colágeno, da pele, alterações da função sexual, como a menorreia, púrpuras, equimoses, por defeitos na coagulação sanguínea, por menor síntese dos fatores de coagulação. Aqui, então, as estrias violáceas aqui bem evidentes, né? O excesso de gordura abdominal. E aqui, também completando essa atuação, tanto pode ser por um adenoma
pituitária, que foi a primeira descrição do Cushing, como pode ser também um tumor adrenal produtor, né? E aí todas essas alterações que a gente já discutiu durante a aula, né? Então, é essa a aula de hoje, né? Espero que vocês estejam gostando do curso e a gente se encontra nas próximas aulas e na avaliação que depois a gente vai fazer com vocês. Até a próxima.